Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Hoje eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a história de Bartimeu, um cego que tem um encontro com Jesus e isso muda completamente a sua vida. Meu querido amigo, meu prezado irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. E eu gostaria de, nessa oportunidade, convidar você para se inscrever no nosso canal, para poder curtir e compartilhar os vídeos que nós temos disponibilizado aqui através das redes sociais. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Diz a Bíblia que Jesus estava na cidade de Jericó, ele estava saindo de Jericó. E na saída dele de Jericó, a multidão o acompanhava juntamente com seus discípulos. A fama de Jesus já havia percorrido muitos lugares e Jesus era conhecido pelos milagres, pelo ensinamento, pela palavra que ele trazia. E diz que ali ao caminho, à beira do caminho, havia um homem cego chamado Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. De Bartimeu, então, ele pedia esmola para poder garantir o seu sustento. E aí, quando ele soube que Jesus ia passar ali, o coração de Bartimeu, então, começou a bater fundo, profundo, e ele disse, olha, essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade. E ele começou, então, a clamar no meio da multidão, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E disse que quanto mais alto Bartimeu gritava, mais as pessoas se aproximavam dele e diziam, cala-te, silencia, o mestre está passando. E aí diz então a palavra que, apesar da repreensão, Bartimeu gritava cada vez mais alto, até que Jesus ouviu os gritos de Bartimeu. Então ele diz para Bartimeu que ele se aproxime, que ele chegue. E aí Bartimeu então dá um salto e alguém diz para ele, no meio da multidão, coragem, levanta-te, ele está te chamando. Então Bartimeu se levanta e começa a caminhar na direção de Jesus. Diz a Bíblia então que Jesus vira para Bartimeu e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz, que eu veja. E Jesus então vira para ele e diz, a tua fé te salvou. E Bartimeu então começa a enxergar. Diz a palavra de Deus então que a partir daquele momento, Bartimeu, que estava à beira do caminho, começa a seguir Jesus no caminho. E eu queria hoje refletir sobre alguns aspectos desse encontro de Bartimeu com Jesus, algumas verdades que nós podemos trazer para a nossa vida. A primeira coisa, escolha a quem ouvir. Eu imagino que Bartimeu, naquele momento, ele era cego, mas ele não era surdo e nem era mudo. Então, ele era capaz de distinguir a voz das pessoas. Ele era capaz de ouvir o testemunho das pessoas sobre Jesus. E ele, então, além de ouvir, ele creu. E creu profundamente que Jesus podia mudar a vida dele. E sabe, gente, no meio daquela multidão, as pessoas começaram a gritar para ele, cala-te, silencia. E eu creio que algumas dessas pessoas que estavam gritando ali, essas pessoas movidas pelo ceticismo, movido pelas suas próprias experiências de frustração, movido pela sua incredulidade, elas gritavam no meio, cala-te. Ou seja, você não está vendo que teu problema não tem solução, você não está vendo que você é um mendigo, você não está vendo que você é alguém insignificante para que Jesus pare e olhe para você. Talvez nesse dia, meu amigo, você esteja pensando a mesma coisa. Quem é você para que o Senhor olhe para você, para que Ele atenda a sua oração, a sua súplica? Mas Bartimeu escolheu não ouvir essas pessoas. Bartimeu escolheu dar ouvido àquelas pessoas que diziam para ele, encoraja-te, levanta-te, anda, vai até o mestre, porque o mestre está te chamando. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria dizer para você. Escolha quem você vai dar ouvidos. Nós estamos vivendo num período muito difícil, período marcado por um cheiro de morte, período marcado pela uma depressão profunda, não só uma depressão econômica, mas uma depressão emocional, uma depressão física. Então as pessoas estão muito entristecidas no seu coração. E às vezes nessa hora nós precisamos escolher quem ouvir. E a Bíblia diz que eu quero ouvir, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
A segunda coisa que nós percebemos nessa história de Bartimeu é que Bartimeu, ele verbaliza os seus sentimentos. Sabe, meus amigos, a Bíblia diz lá no capítulo 10, versículo 4, que Bartimeu grita em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele clama, ele grita, ele não se deixa vencer pela situação, mas ele busca ajuda, mas ele não busca ajuda de qualquer um, ele busca ajuda de quem pode resolver o seu problema. Talvez você também já tenha percorrido muitos lugares em busca de solução para o seu problema. Você talvez tenha ido a médico, você tenha ido à polícia, você tenha ido a muita gente. Sabe, hoje, nesse quadro que nós estamos vendo, nós estamos percebendo que dinheiro, força política, influência, conhecimento, a ciência, nada disso está trazendo solução para as pessoas. É a hora então de nós olharmos para o céu e clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas diz então que Jesus, ele está atento ao clamor de Bartimeu. Sabe, o grito daquela multidão, a indiferença daquelas pessoas não fizeram com que Jesus permitisse que Bartimeu passasse desapercebido. E Jesus então diz para ele se aproximar e faz uma pergunta para Bartimeu, né? Pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Meu querido amigo, essa parece até uma pergunta um pouco infantil. O que tu queres que eu te faça? Um homem cego, ele quer ver, ele quer enxergar. E Bartimeu diz: que eu veja, Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos clamores são tão óbvios que não vale a pena verbalizar isso para o Senhor. E então nós entendemos o seguinte: se ele já sabe, por que eu vou falar? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós falamos, quando nós confessamos, quando nós dizemos o que nós estamos sentindo, nós abrimos o nosso coração para ouvir a resposta de Jesus. Quando Bartimeu fala, ele não só fala, mas ele está dizendo: Senhor, estou atento para saber o que tu vais dizer. E sabe o que Jesus disse para Bartimeu? Jesus disse para Bartimeu que ele, está salvo, que os seus pecados foram perdoados, e aquele homem volta a enxergar. Sabe o que acontece muitas vezes, meus irmãos? A nossa maior cegueira é o pecado, a maior cegueira é o vício, a nossa maior cegueira às vezes é a indiferença diante da palavra de Deus. E o Bartimeu então, ele abre a sua visão e começa a entender o projeto de Deus para a vida dele. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil e que muita gente tem procurado a igreja, procurado homens de oração, pastores, padres, enfim, para que essas pessoas possam interceder por eles. Quando passar esse período, muita gente vai ter testemunho de livramento, de tudo que Deus fez, da forma como Deus preservou a sua vida, como restaurou a saúde daqueles enfermos, como confortou o coração daqueles que perderam entes queridos. Mas, meus irmãos, Bartimeu não se contentou com a cura. Bartimeu queria dar novo direcionamento à vida dele. Então, ele que estava à beira do caminho, pedindo esmola, era um homem destruído, mas ele queria ainda e buscava esperança no seu coração. Quando ele encontra Jesus, ele encontra a esperança. E diz a Bíblia então que ele vai seguir Jesus. Então, Bartimeu agora, ele caminha com Jesus. Ele faz uma decisão por Cristo. E eu gostaria então, nessa oportunidade, de fazer uma pergunta para você. Qual o seu clamor para Jesus hoje? O que você gostaria de colocar diante dele? Olha, Bartimeu não fez uma oração muito longa, nem muito elaborada, mas apenas ele disse o que estava sentindo. Talvez você esteja angustiado, talvez você esteja triste, talvez o sofrimento de alguns familiares seus, ou mesmo, quem sabe, o fato de não saber o que está acontecendo com eles, esteja angustiando o seu coração. E você, às vezes, pode ter que ser que você tenha vergonha de falar sobre isso. Mas faça como Bartimeu. Diga: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus sare as tuas feridas. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.